Não dá para dizer que Coringa, Delírio a 2 é de fato um musical clássico, ou um musical consistentemente clássico. Isso quer dizer que os recursos nos quais os personagens expressam as suas emoções, os seus sentimentos através de canções que são diegeticamente introduzidas dentro do filme, portanto participam do universo, um universo no qual pessoas conversam cantando e dançando, não é algo que pode ser aplicado diretamente a esse filme, embora, sim, haja sequências musicais como se fosse um musical clássico. Se eu fosse tentar exemplificar para quem tem uma memória mais contemporânea de cinema, é como se o filme fosse menos La La Land e mais Rocketman, no sentido de que Rocketman até tinha sequências musicais nos quais os personagens do filme inteiro agiam como se estivesse em um musical de Hollywood. Mas na maior parte do tempo ele era uma biografia convencional sobre o Elton John. E os eventos de Coringa, Delírio a 2 acontecem não imediatamente após os eventos do filme antecessor, mas como consequência deles, já que agora Arthur Fleck, o Coringa, está preso no asilo de Arkham, aguardando seu julgamento pelos assassinatos que cometeu no filme anterior. No asilo de Arkham, ele vai conhecer Harley Quinn, aqui apelidada de Lee, papel interpretado pela Lady Gaga, e rapidamente a relação entre esses dois personagens começa a fazer com que Arthur Fleck reative aquele Coringa que havia dentro de si no final do filme anterior. É que quando começa Coringa 2, e a partir de agora eu vou denominar apenas assim, o personagem está moribundo praticamente, esquálido, cadavérico, e não faz uma menção sequer de uma piada ou de um gesto que demonstre que ele pareça estar vivo. É como se ele estivesse resignado com o fato dos crimes que ele cometeu e aquele alter ego que ele criou no final do filme anterior tivesse sido esquecido no passado, embora ainda morasse nas sombras de sua vida. A Arlequina entra no filme justo como esse fósforo que acende essa chama e faz com que esse personagem entre em contato de volta com este Coringa, já que ela parece muito mais fascinada com a ideia de que ele é este sujeito que é capaz de decantar todas as frustrações de uma classe específica dentro da Gotham City, do que deste personagem que pode ou não ter dupla personalidade, ou deste personagem que é mais introvertido. Ela parece estar procurando o Coringa que há dentro de Arthur Fleck. E aí ela vai fazer de tudo que está ao alcance dela para resgatá-lo de dentro dele. Nem que para isso ela arruine todas as chances dele dentro de um julgamento de cartas marcadas, já que é praticamente improvável que o Coringa tivesse um veredito diferente. Um veredito que não fosse ou a pena de morte, ou a prisão perpétua, ou a internação eterna dentro de um asilo, já que é incontestável o fato de que ele matou tantas pessoas e há tantas testemunhas que vão denunciar contra ele. O que é interessante no filme dirigido por Todd Phillips é que ele evita aquelas comparações com o Rei da Comédia e Taxi Driver que foram feitas anteriormente e investe em assemelhar o filme a um filme de prisão, praticamente, já que nós vemos Arthur Fleck, na maior parte do tempo, sendo oprimido pelos guardas da prisão ou sendo laureado pelos outros presos dentro daquele manicômio, ou até mesmo um filme de julgamento, no qual nós vemos os desdobramentos de personagens que participaram do filme anterior e que retornam aqui para depor e testemunhar contra Arthur. E são decisões interessantes dentro do ponto de vista das ideias, mas que não necessariamente resultam em grandes sequências cinematográficas, coloquemos assim. É porque Todd Phillips não é um grande diretor de cinema. Talvez o maior mérito dele em Coringa tenha sido identificar, tanto no Joaquin Phoenix quanto nas origens no cinema de Martin Scorsese, inspirações muito boas aonde amarrar o seu burro. E a partir de então, ele pôde construir um filme que se tornou um dos grandes sucessos da história da Warner Bros. Mas agora o diretor está meio perdido. Nem as cenas musicais ele consegue transformar em cenas empolgantes ou cenas que demonstrem uma visão para o musical, uma visão para o lúdico, uma visão para o extraordinário, e basicamente depende do vozeirão da Lady Gaga,
O que, na minha opinião, é até questionável, porque, muito embora ninguém vá criticar a voz da Lady Gaga, quando ela está interpretando a Arlequina, eu não sei se faz tanto sentido que ela tenha a mesma voz da Lady Gaga. Ou, em outras palavras, que ela cante tão bem quanto canta Lady Gaga. Na minha opinião, a Lady Gaga não está atuando quando ela canta com a Arlequina. Ela está sendo ela mesma. E além de não conseguir transformar essas sequências musicais em grandes momentos apoteóticos, essas mesmas sequências diluídas em um filme com 2 horas e 20 de duração acabam mostrando que ou o filme tem vergonha do musical ou ele não sabe muito bem utilizá-lo como elemento criativo para explicar o próprio delírio do Coringa, já que a sensação que nós temos é que todas essas cenas passam dentro de sua cabeça. Elas não acontecem de fato no mundo real, mas sim elas acontecem como uma projeção e uma idealização do personagem, muitas das quais jamais acontece, se concretiza como ele imagina. É curioso que a melhor decisão da direção de Todd Phillips seja justamente a última, não pelo que ele conta, mas pela maneira como conta, ao manter em primeiro plano foco da nossa atenção, enquanto mantém no segundo plano fora de foco, ou seja, com uma profundidade de campo rasa, uma ação que leva-nos imediatamente a pensar em... Bem, eu não vou contar para vocês agora, mas eu acho que vocês serão capazes de fazer a associação que eu estou dizendo. Com relação às atuações, Joaquin Phoenix continua muito bem no papel principal e aqui adicionando ou complicando esse personagem ao obrigá-lo a perceber que talvez não seja uma boa ideia inspirar as pessoas com alguém tão cruel e tão irresponsável como é o Coringa. Um sujeito que simplesmente quer ver o circo pegar fogo e não está preocupado com o próximo, não está preocupado com a maneira com que o próximo se sente, mas está preocupado apenas em fazer um espetáculo coberto de sangue que ele cobre sua boca, de fogo, um espetáculo de violência, um espetáculo brutal. E ao colocar isso em crise, ao colocar isso em evidência, o filme continua explorando mais esse personagem, que pode não ser para muitos o Coringa do Batman, mas é uma maneira de enxergar esse Coringa criado por Bob Kane em lentes mais complicadas, em lentes mais problemáticas, digamos assim. Eu também gosto muito do Brendan Gleeson interpretando o guarda prisional, que tem uma relação bastante ambivalente em relação a Arthur Fleck. E com relação a Lady Gaga, eu gosto dela interpretando essa versão da Arlequina menos irreverente, mas não menos perigosa. Embora haja uma diferença do que nós estamos acostumados do relacionamento entre ela e o Coringa, já que agora não é o Coringa que atua ou toma uma posição de abuso em relação a ela. E sim, pode ser o contrário. Parece-nos que é o contrário, já que ela que tenta tirar esse Coringa do armário à força para satisfazer um prazer, um desejo próprio de ver aquela cidade pegando fogo. E Coringa Delira 2 é também um filme corajoso em como ele enxerga a trajetória do personagem Tito, o arco dramático dele, e encontra momentos importantes para fazer uma afirmação que é bem diferente do que Hollywood costuma fazer hoje em dia. Já que quando Hollywood esbarra em uma propriedade intelectual que lhe rendeu $1 bilhão, a primeira coisa que ele pensa como indústria é como eu posso multiplicar esse bilhão em mais produções. E Coringa Delira 2 toma uma rota relativamente diferente e que me agrada bastante. Para um filme que é sutilmente inferior ao anterior, mas para quem gostou do passado, para quem não tem preconceito com o musical, ainda que, como eu falei para vocês, o musical está diluído dentro do filme, será uma continuidade daquela história que pode agradá-los muito. Para o filme eu dou 3,5 estrelas em 5. Coringa Delíria 2 entra em cartaz nos cinemas brasileiros na quinta-feira. E se você coringou neste vídeo, encontrando de repente como Arlequina esbarra no personagem, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming. Eu estou de volta, tá? Me recuperando para trazer as melhores informações sobre cinema para vocês.